Olá, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto de adoração ao nosso Deus, mais um momento de culto, Transmitido aqui pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram. Facebook de Wagner Oliveira, Pastor Wagner, e o Instagram da Primeira Igreja Batista em Candial. Nós vamos iniciar este culto, este momento de culto, com uma oração. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado, ó Deus, pelo teu perdão. O Senhor tem nos perdoado dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã, todos os dias. Obrigado, Senhor, pela provisão que o Senhor tem nos dado. Deus, não tem nos faltado nada. Obrigado, Senhor, por esse momento de culto. Mesmo não podendo nos reunir na igreja, mas nós nos reunimos, cada um no seu lar, cada família em seu lar, e transmitimos esse culto aqui pelas redes sociais. Obrigado por esse privilégio. Pedimos que o Senhor abençoe cada família, cada lar. Pedimos as tuas misericórdias, pedimos a tua compaixão, o teu amor, a tua provisão, a tua proteção, ó Deus. Que o Senhor esteja trabalhando em cada coração. O Senhor conhece cada família, cada coração, ó Deus. E o Senhor sabe o que cada um está necessitando. O Senhor sabe os problemas de cada um, o desejo do coração de cada um, a ansiedade, ó Deus, que muitas vezes está no coração de cada um. Ó Deus, os planos, os projetos, que o Senhor realize segundo a Tua vontade, e que nós possamos entender a Tua vontade, Pai. Senhor, continue nos livrando de todo mal. Isso é o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versículos de 28 a 30. Evangelho segundo o evangelista Mateus, capítulo 11, e nós vamos ler os versículos de 28 a 30. É um convite de Jesus. Jesus faz esse convite a toda a humanidade. Esse convite não foi feito somente às pessoas da sua época, do seu tempo, mas esse convite é feito para toda a humanidade, para todos nós. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos atender a esse convite de Jesus. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está convidando, ele nos convida a ir até a Ele. Tem muita gente que quer que os seus problemas sejam resolvidos, pede a Deus que resolva os seus problemas. Tem muita gente orando. Esse tem sido um momento em que as pessoas têm se dobrado mais, têm buscado mais. Mas é preciso também atender ao convite de Jesus, ir até Ele através dos ensinamentos da sua palavra. Nós só conhecemos a Jesus quando nós fazemos uma leitura, quando nós estudamos, quando nós conhecemos a sua palavra, os seus ensinamentos. Aí nós conhecemos a Jesus. E nós o adoramos por isso, porque nós sabemos que Ele nos surpreende sempre. E Ele nos convida, dizendo que estará sempre nos dando um fardo leve, não um fardo pesado de carregar. E Ele pede que a gente aprenda com Ele. Precisamos aprender com Ele. Então nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Vamos adorar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então, qualquer momento, qualquer hora, é a hora de adorar ao Senhor, é a hora de louvar a Ele. Então vamos cantar: vem, esta é a hora da adoração. Essa é a hora da adoração.
língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás em ti louvar. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás em ti louvar. Vem, assim como estás, vem para adorar. Vem. Então, o convite é para adorar ao Senhor, o convite é para viver em adoração a Ele. E a adoração a Ele, como eu tenho sempre falado aqui, sempre lembrado, eu sei que todos sabem disso, mas a gente precisa estar sempre lembrando. A adoração a Deus não se resume a um templo, a um lugar, a quatro paredes, mas a adoração a Deus precisa ser constante nas nossas vidas. Esse período tem sido um divisor de águas, né? Para saber realmente aqueles que são adoradores ao Senhor, ou aqueles que esperam um local, que querem estar apenas sendo vistos de que estão adorando, o que estão fazendo. Nós precisamos adorar ao Senhor em todo o tempo, no nosso lar, na nossa casa, invocando a presença dEle, pedindo que a presença dEle seja conosco. Então nós estamos nos nossos lares, reunidos como a igreja primitiva fazia. Eles se reuniam no templo e nos lares, de casa em casa, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, permaneciam na doutrina dos apóstolos, na oração e na comunhão. Nós precisamos viver isso a cada dia. Então nós vamos cantar Atos 2, estamos aqui aguardando, pedindo, invocando, desejando a presença de Deus nas nossas vidas. Nós estamos aqui, sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir
Deus é fiel. Nós aguardamos e nós precisamos da presença dele nas nossas vidas. E isso só é possível por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que reconciliou o homem com Deus. O pecado tirou, afastou o homem de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, ele traz essa reconciliação. Ele nos reconcilia com Deus e nos usa como um instrumento seu, como embaixadores aqui na terra, para pregar a mensagem de reconciliação. 2 Coríntios 5:20, quem já foi embaixador sabe de qual esse versículo, 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Cristo por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. De sorte que somos embaixadores. Somos embaixadores e anunciamos a mensagem de reconciliação, para que a humanidade se reconcilie com Deus e volte a ter comunhão com Ele, porque com a vida de pecado não dá para ter comunhão com Deus. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Agradecendo a Deus porque o maior mal, a gente está vendo aí um mal muito grande, a gente está vendo aí uma peste, uma pandemia que tem assolado o mundo e que as pessoas estão temendo essa pandemia. Se as pessoas temessem ao pecado da mesma forma que temem essa pandemia, se as pessoas se prevenissem contra o pecado da mesma forma como estão se prevenindo contra essa pandemia, teríamos um mundo melhor. As pessoas estariam fazendo mais a vontade de Deus, estariam preocupadas em agradar a Deus e se desviar dos pecados, fugir das tentações, fugir das paixões mundanas. Então vamos orar agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz, que nos reconcilia com Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus compassivo, que se compadece das nossas necessidades. Tu és um Deus misericordioso, que tem misericórdia de nós todos os dias. Tu és um Deus de graça, um Deus que pela sua graça nos alcançou e enviou o seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Deus, muito obrigado pela morte de Jesus Cristo na cruz. Muito obrigado pela reconciliação que essa morte nos traz, a reconciliação com Deus, que a humanidade reconheça isso e que nós que já provamos dessa reconciliação possamos de fato ser embaixadores da parte de Cristo, rogando ao mundo que se reconcilie com Deus por meio e por intermédio única e exclusivamente de Jesus Cristo. Pai, que cada dia mais possamos ser proclamadores desta mensagem, a mensagem de salvação, que os nossos lábios estejam inteiramente usados para proclamar a Tua salvação, as boas novas de salvação. Abençoe, ó Deus, os Teus servos em cada lugar desse mundo, ó Deus, que todos possam lembrar de que todos nós somos instrumentos usados por Deus para levar a mensagem de esperança, mensagem de salvação, as boas novas de salvação. Deus, que não estejamos desesperados com essa situação, mas que possamos estar confiantes em Ti, possamos nos prevenir a cada dia contra o pecado, Senhor, ter nojo do pecado, nos aproximar mais e mais de Ti. Continue abençoando o Teu povo, continue abençoando a Tua igreja, Pai. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que cada dia mais nós possamos estar aí preparados para pregar as boas novas de salvação e aproveitar o tempo. Nós não somos donos do tempo, nós não somos administradores do tempo. Esse tempo está em nossas mãos para que a gente saiba utilizar e utilizar bem.
E nós precisamos compreender que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. E não sou eu, não é você, não é ninguém nesse mundo, nessa terra, que tem o poder de determinar o tempo, o que vai acontecer amanhã, depois. Não somos nós, mas é Deus que determinou todas as coisas. Isso está escrito em Eclesiastes 3. Nós vamos ler o capítulo 3, os versículos de 1 a 8. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E tudo isso é Deus que determina. O tempo, esse Cronos, nós vivemos no Cronos, né? E aí no Cronos nós temos que correr muitas vezes, nós temos que tentar administrar um pouco esse tempo, mas Deus, Ele vive no Kairos, o tempo aceitável, a plenitude dos tempos, no tempo que Ele quiser agir, Ele age, no tempo que Ele quiser fazer, Ele faz. E Ele determinou todas as coisas. Nós não temos que ficar ansiosos pelo dia de amanhã, nós não temos que ficar preocupados demais, sem saber o que vai acontecer, e às vezes nós, pela ansiedade, eu já falei isso aqui em um outro momento, pela ansiedade nós sofremos duas vezes. Sofremos antecipadamente, porque não aconteceu ainda, e sofremos quando acontece. Então deixa as coisas acontecer. Jesus falou: basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Eu não posso sofrer o mal de hoje e o mal de amanhã. Já o de amanhã, não. O que aconteceu hoje, eu preciso pedir a Deus sabedoria para que eu consiga viver, consiga vencer e continuar confiando em Deus. E deixar que o amanhã aconteça, não sofrer pelo que vai acontecer ainda, deixar que aconteça. E Deus está no controle de tudo. E que Ele continue nos dando sabedoria, né? Para a gente viver. E viver sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus falou isso para Nicodemos, um homem que era conhecedor das Escrituras, mas que Jesus disse que ele precisava nascer de novo e que ele precisava ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos cantar O Vento Sopra. Sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela sua vontade. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela sua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me à nuvem da unção. Eu quero estar contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim dentro do Espírito, sei que eu quero ir.
sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito sopra em mim. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu sei de onde vem, nem sei pra onde vai, eu só sei que eu quero ir. Vento do Espírito sopra em mim. Amém? Que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, esse mesmo Espírito nos ensina tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, e Ele nos faz lembrar também dos ensinamentos de Jesus Cristo. Esse mesmo Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos como orar, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos a cada dia entender que precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós entendemos que a vontade de Deus é soberana e que Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. E que o que Ele fizer, o que Ele deixar de fazer, não vai mudar o que Ele é. Ele continua sendo Deus. Nós vamos cantar? Deus é Deus? Vamos cantar? Firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curar
Deus é Deus. Ele é Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Nós só precisamos nos submeter a Ele, confiar nele em todo o tempo. Nossas vidas precisam estar entregues na mão do Senhor. Vamos refletir na palavra do nosso Deus. E hoje eu trouxe um texto que acredito eu que não só agora nesse momento, mas em todo o tempo nós precisamos analisar a nossa vida cristã, como nós temos vivido, como tem sido a nossa caminhada como cristãos e qual de fato tem sido a nossa compreensão com relação ao nome de cristão, ou evangélicos, como nós costumamos falar, né? Cristãos, evangélicos. Será que de fato nós compreendemos o peso desse nome de cristão, de evangélicos? E será que diante desse tempo de pandemia, de crise em que nós estamos vivendo, será que nós cristãos, nós evangélicos, de fato temos testemunhado com as nossas vidas de tal forma que as pessoas olhem e vejam em nós uma diferença? Será que a nossa vida de fato tem seguido o exemplo do nosso mestre, que é Cristo Jesus? O nome cristão, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, e isso a gente compreende que eles foram chamados dessa forma por conta do seu comportamento, por conta do seu testemunho, da vida que eles tinham. A palavra cristão tem alguns significados, e um dos significados aquele que é seguidor de Cristo. Algumas pessoas ainda vão dizer que quer dizer pequenos cristos, aquelas pessoas são semelhantes ao Cristo, que vivem de forma semelhante ao que Cristo viveu. E eu fico analisando como tem sido a minha vida, como tem sido as nossas vidas como cristãos. Será que de fato nós honramos a esse nome que nós carregamos, nome de cristão? Será que nós honramos? Será que a nossa caminhada de fé, a nossa vida, principalmente agora, nesse tempo, as pessoas querem ver em nós, servos do Senhor, uma diferença? Não é usar um evangeliquez, muita gente que usa aí palavras aí que já virou jargão na boca de muitas pessoas, né? E acha que se identificam como cristãos usando esse linguajar, essa forma de falar, mas uma forma de falar que virou uma espécie de gíria. E não é assim. A forma de falar que deve identificar o cristão é não falar a palavra torpe, é não falar aquilo que não edifica. Nós precisamos falar o que edifica, não entrar em discussões desnecessárias. Eu lembro que Pedro foi reconhecido como um dos seguidores de Cristo pelo seu jeito de andar, pelo seu jeito de falar, não uma forma, uma espécie de uma gíria, mas porque falava coisas boas, falava as coisas que edificavam, falava coisas que o próprio mestre, o próprio Cristo falava. E aí eu fico pensando, eu fico analisando que eu e você, nós precisamos de fato nos policiar, fazer sempre uma autoanálise da nossa vida. E constantemente nós somos repreendidos por alguém que fala: mas tu não é crente? Tu não é cristão, falando isso, fazendo isso, pensando assim, agindo assim? Então nós precisamos nos policiar para que a gente não seja pego de surpresa. Paulo disse que nós precisamos nos examinar a nós mesmos para não sermos examinados pelos outros. Entendeu? Precisamos primeiro nos policiar para que outros não nos corrijam. Nós precisamos nos corrigir antes, para que outros não haja necessidade de outros nos corrigir. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, e nós vamos ler os versículos de 21 a 25. A primeira epístola de Pedro,
é uma epístola universal, né? Que, enquanto as outras epístolas de Paulo era destinada ou a igrejas ou a pessoas, a epístola de Pedro, a epístola de João, a epístola de Tiago são epístolas universais, que é destinada a todos os cristãos, todos aqueles que se reconhecem como cristãos, como servos do Senhor Jesus. Então nós vamos ler essa epístola, a epístola de Pedro, capítulo de número 2, os versos de 21 a 25, que diz o seguinte: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, queridos, Pedro está dando uma série de instrução. Ele fala isso num período que ele estava falando sobre a questão de ser obediente, o servo ser obediente ao Senhor. E aí agora ele começa a falar de Jesus, do maior exemplo que a humanidade já teve, o maior exemplo que a humanidade já presenciou, já pôde presenciar aqui nessa terra, que é o nosso mestre por excelência, que é Jesus Cristo, Filho de Deus enviado para perdoar os nossos pecados. O objetivo dele ter vindo aqui à terra foi para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus, como eu falei durante o culto. E mesmo tendo esse objetivo, ele também, além de tudo isso, ele deu exemplos em muitas coisas, na sua vida, na sua trajetória aqui na terra, como ser humano que foi. Ele foi ser humano. A palavra de Deus mostra Jesus que a teologia vai chamar de união hipostática, que ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele é homem e ele é Deus. Ele tinha que ser homem para morrer, porque Deus não morre, e Deus para salvar, porque o homem não salva. Então ele é o único que salva por conta disso, porque outro ser humano nenhum pode salvar, porque não teve a natureza divina. E ele teve a natureza, ele tem a natureza divina e humana, ele teve, né, no período que ele esteve aqui na terra. Ele tinha que ser humano para morrer em nosso lugar, e divino para nos salvar. E enquanto ser humano, ele foi obediente. A palavra de Deus nos diz lá em Filipenses 2, né, que ele foi obediente até a morte de cruz. Foi obediente, e essa obediência incluiu na sua vida uma vida exemplar. E essa vida exemplar de Jesus não foi por acaso, não foi de forma aleatória, mas foi única e exclusivamente para que eu e você, para que nós que levamos o nome de cristãos, possamos olhar para ele e seguir o seu exemplo. Seguir o seu exemplo, seguir os seus passos. O objetivo foi esse. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. Tem um livro que também depois virou filme, que eu gosto muito, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Então nós, como cristãos, precisamos fazer a diferença aqui nessa terra, pois para isso nós fomos chamados. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos mostrar para o mundo que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E esses dias de crise têm sido tempos oportunos para a gente testemunhar
de uma vida exemplar, de uma vida de verdadeiros cristãos. Tem sido dias propícios para isso. Nós precisamos mostrar a diferença, não entrar em discussões desnecessárias, não ficar brigando por qualquer coisa, estressados, não ficar inventando notícias falsas, espalhando notícias falsas. O cristão precisa fazer a diferença. O cristão precisa ser diferente. Será que Jesus compartilharia fake news? Será que Jesus compartilharia notícias falsas? Será que Jesus estaria nesse mundo envolvido em falatórios, em coisas desse mundo, procurando brigas, dissensões, facções? Não, de forma alguma. Ele denunciaria o erro, sim, como ele denunciou na sua época, mas ele não estaria entrando em discussões desnecessárias, lutando por coisas únicas e exclusivamente dessa terra. Ele diz: o meu reino não é terreno, o meu reino é dos céus. Lógico que estamos aqui nessa terra, lógico que nós não vamos ser coniventes com as injustiças feitas aqui nessa terra, mas precisamos lembrar que somos cidadãos dos céus e que, se entrar em determinadas discussões, vai exigir de nós que a gente negocie os nossos princípios, os nossos conceitos, aquilo que nós cremos. Se a gente precisar negociar tudo isso em prol de uma ideologia, de um pensamento único e exclusivamente terreno, nós precisamos pensar que cristão nós estamos sendo. Então precisamos seguir os passos de Jesus. O cristão precisa seguir os passos de Jesus. O apóstolo Pedro disse isso. E ele precisa ser irrepreensível. As pessoas precisam olhar para o cristão. Nós não somos perfeitos, com certeza. Nós temos plena certeza disso. Mas precisamos nos policiar a cada dia, irmãos. O que nós temos falado, o que nós temos feito, como nós temos agido em meio à sociedade. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: olha, ali vai um servo do Senhor, um crente, uma pessoa que realmente faz a diferença. Nós precisamos viver assim, e é um tempo propício. Eu tenho falado, é um tempo propício para isso. O cristão não deve se envolver em brigas desnecessárias, em conversas desnecessárias, compartilhar aquilo que ele não tem certeza, discutir sobre aquilo que ele não tem certeza, se envolver de cabeça nessas coisas, sem contar várias outras situações que acontecem no dia a dia, que nós precisamos testemunhar dentro do nosso lar. Esse agora tem sido um momento em que as famílias estão mais dentro de casa, e eu sei que o nível de estresse cresce muito. Nós às vezes não aceitamos muitas coisas, e eu tenho dito isso em outros momentos, eu já falei isso, que o lugar que você realmente mostra que você é cristão é dentro do seu lar, dentro da sua casa, porque dentro da sua casa você não consegue colocar uma máscara. Dentro do seu lar você não consegue colocar uma máscara. As pessoas te conhecem como você é, de fato. E você precisa demonstrar que é cristão dentro do seu lar. Para os seus pais, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para seus irmãos, para a vizinhança. As pessoas precisam ver a diferença. Outro dia eu compartilhei uma mensagem que disse: se Jesus Cristo estiver na sua casa, os vizinhos logo saberão. Se Jesus Cristo estiver na sua vida, as pessoas logo saberão. Porque o andar, o viver, a forma de ser do cristão precisa ser diferente. Hoje a gente tem sofrido muito por conta da falta de testemunho na vida de muitos cristãos. Muita gente tem dado mau testemunho, e isso tem sido terrível. Antigamente, quando você ia a algum lugar que você ia comprar na ficha, que você dizia que era cristão, as pessoas vendiam muito fácil. Hoje, eu falo isso até com tristeza no coração. Isso tem sido motivo de vergonha. Muita gente tem falado assim: vender para crente? Jamais, vou vender não. Que tristeza! O que a gente está fazendo com o Evangelho de Jesus Cristo? Que cristão estamos sendo nessa terra?
comprando e não pagando? Que cristãos nós estamos sendo, não cumprindo com os nossos compromissos? Que cristãos nós estamos sendo? Precisamos fazer a diferença, precisamos ser diferentes, precisamos pregar e viver o Evangelho, precisamos demonstrar para o mundo que deve haver uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Deve haver uma diferença. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos de fato carregar com orgulho esse nome de cristãos. Carregar com orgulho. Precisamos fazer a diferença, irmãos. O mundo clama por um balizador. O mundo clama por um povo que seja diferente. O mundo não tem visto isso, essa diferença. Em muitos momentos não tem existido essa diferença. Tem muita gente que tem sido motivo de vergonha para os cristãos. Então nós precisamos andar de forma irrepreensível. Quando as pessoas nos verem na rua, diga: ali é um servo do Senhor. Ali é uma pessoa que de fato dá testemunho. Se um dia eu for ser cristão, eu quero ser igual fulano. Mas a gente às vezes ouve a frase ao contrário, né? Eu ser crente igual fulano? Deus me livre. Então precisamos dar bons testemunhos. Sabe por quê? Porque há algo terrível na vida daqueles que não vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus, que brincam com o Evangelho, que brincam de ser crentes, que brincam de ser cristão. Jesus disse que é melhor amarrar uma corda no pescoço, amarrar em uma pedra e se jogar ao mar, do que ser motivo de tropeço, ser motivo de escândalo. É pesado isso, é muito forte isso. Então nós precisamos nos policiar, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos também evitar aquela autodefesa, aquele desejo de vingança. Ou o que o versículo 23 disse, que Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultrajes, quando maltratado, não fazia ameaças. Jesus, ele não se vingava, Jesus, ele não desejava o mal para aqueles que estavam fazendo mal para ele, pelo contrário, ele perdoou. Mas há muitos cristãos hoje carregando no coração ódio, mágoa, desejo de vingança. Tem muitos cristãos assim. Tem muitos cristãos assim. E isso não deve existir na nossa vida. Precisamos perdoar, precisamos ser crentes de verdade, precisamos fazer a diferença. O mundo está precisando de ver em nós a diferença. Sabe por que a igreja primitiva ela avançava? Porque ela fazia diferença. A palavra de Deus vai dizer que eles eram motivo de exemplo que caía na graça de toda a sociedade. De toda a sociedade. E nós precisamos também fazer a diferença. O povo precisa olhar para a igreja e ver um lugar onde os irmãos vivem o que pregam. Onde os cristãos de fato carregam com orgulho, não um orgulho de preencher o ego, não, mas de se orgulhar em Cristo Jesus, na glória de Cristo Jesus, e querer a cada dia seguir os passos deles, ser igual a Ele. E também precisamos viver dessa forma, de forma irrepreensível, não vivendo com autodefesa, buscando vingança, sem querer perdoar, e também lembrando que quando a gente age assim, a gente está entendendo que a vontade de Deus para as nossas vidas é que a gente viva dessa forma. Que a vontade de Deus para mim, para você, para todos nós, é que a gente siga esse exemplo. Nós precisamos seguir esse exemplo. Eu tenho visto aí muita coisa nas redes sociais. Muita coisa. Gente entrando em briga desnecessária. Discutindo com gente que não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Discutindo. Se eles não reconhecem a palavra de Deus, para que eu vou discutir? Para que eu vou dar pérola aos porcos? Nós precisamos pregar. Jesus falou que se a gente chegar para falar da palavra de Deus em algum lugar e as pessoas não aceitarem, as pessoas até quererem nos expulsar, bata até o pó do
seus pés e vai embora. A gente nós não precisamos estar entrando em brigas desnecessárias, dando mau testemunho em redes sociais, aonde for, no meio do povo, no público, aonde estiver. Não vamos viver assim. Precisamos levar o nome de cristão, mesmo que as pessoas digam que a gente é besta, que a gente é otário, que a gente é bestinha e tudo, mesmo que digam isso, deixa eu dizer, o que importa é que a gente agrade a Deus e dê um bom testemunho e confiar na vontade e na soberania de Deus. Essa é uma palavra que eu sei que é uma palavra dura. Esse não é um momento, talvez alguém pense assim, esse não é um momento, pastor, de falar disso. Esse é um momento de falar de esperança, de confiança. Esse é um momento de falar que a gente tem que viver aí esperando que tudo isso passe. Esse é um momento... Não. A palavra de Deus é atemporal. Jesus, quando começou a falar um discurso forte, que algumas pessoas não gostaram e começaram a sair, e deixou sair, ainda perguntou aos discípulos: vocês também querem se retirar? E aí Pedro falou: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então nós precisamos nos policiar, irmãos. Vamos dar testemunho, vamos mostrar quem realmente somos, vamos seguir a Jesus, vamos seguir os passos de Jesus, vamos mostrar a diferença, vamos ser cristãos autênticos, de verdade, com a vida transformada. Vamos cumprir com os nossos compromissos, vamos perdoar, vamos amar mais, vamos viver mais aquilo que o Evangelho diz que nós precisamos viver. Que Deus a cada dia nos dê sabedoria, que Deus a cada dia nos dê sempre oportunidades para a gente buscar mais, para a gente viver mais o Evangelho que nós pregamos. Vamos viver isso, vamos buscar isso, irmãos. Nós precisamos buscar isso. Precisamos deixar de lado tudo aquilo que as pessoas querem que a gente seja. Nós precisamos ser aquilo que Jesus nos ensinou e deseja que a gente seja. Essa é a palavra de Deus para mim, para a sua, para as nossas vidas. Que nós possamos nos policiar, fazer a diferença. Eu lembro que o profeta, quando ele passava, a mulher via ele passar todos os dias e ela falou para o marido: olha, eu tenho percebido que esse homem que passa aqui é um homem de Deus. Olha, aonde você passa, aonde você vive, com quem você convive, as pessoas têm olhado para você e têm dito: ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus. Mas não é por causa das suas vestes, não é por causa do seu linguajar, não. Por causa do seu testemunho, do seu caráter, do que você é. Será que você tem vivido isso? Se não, se nós não temos vivido assim, precisamos mudar. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E que Deus nos dê sabedoria para a gente seguir os passos de Jesus, mostrar a diferença. Nesse tempo de crise, em qualquer momento da nossa vida, quando tudo isso passar, e muita gente que está mais crente agora, né? Pelo menos falando em devoção, em oração, em buscar mais, em compartilhar mais versículos e tudo isso. Mas enquanto tudo isso passar, vamos permanecer? E será que de fato isso está dentro do nosso coração? Ou será que nós estamos compartilhando tudo isso? Ou será que nós estamos orando mais só porque estamos com medo de morrer, com medo de adoecer, com medo de que essa pandemia nos atinja? Nós precisamos buscar ao Senhor pelo que Ele é. Não precisamos buscar ao Senhor pelo que Ele pode nos fazer. E não precisamos buscar ao Senhor com medo da morte, com medo do inferno. Mas buscar a Ele por amor a Ele. A palavra de Deus diz: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força e com todo o teu coração. Nós possamos buscar ao Senhor por amar a Ele, seguir a Jesus, imitar a Ele, ser um imitador, ser um servo do Senhor, ser um discípulo de fato, mais do que crentes, mais do que evangélicos, mas discípulos
de Jesus Cristo. Que Ele continue nos abençoando e nos livrando de todo mal. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus misericordioso, que não nos trata segundo as nossas iniquidades, as nossas imperfeições. Mas o Senhor não deseja que a gente continue errante. O Senhor deseja que a gente se arrependa dos nossos pecados. O Senhor deseja que a gente, a cada dia, busque sempre imitar a Jesus Cristo, seguir os passos de Jesus Cristo, ser um cristão autêntico, verdadeiro. Precisamos, ó Deus, se até aqui não temos sido, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a mudar, nos ajude a fazer a diferença, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a ser exemplo nessa terra, aonde formos, ó Deus, com quem convivermos. Continue abençoando o Teu povo, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus espalhado pela terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que possamos fazer a diferença.